Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje é dia de tomar neurociência na veia e a gente continua tratando desse tema sobre diferenças. E você sabe que se tem uma coisa que a nossa sociedade tem que espiar como culpa, é o dia que a gente resolveu que a gente ia qualificar as pessoas como diferentes, inclusive em potências, de acordo com a sua origem racial. E isso não é só a gente considerar que alguns grupos foram considerados menos desenvolvidos, né, com cérebros limitados, como aconteceu com a população preta, que inclusive por essa razão foi permitido que moralmente as pessoas que dominavam, né, a sociedade ocidental pensassem em escravizar esses grupos, né? Porque de alguma maneira eles tinham ali algum desenvolvimento menor, menor qualidade cognitiva, não, né? Mas acho que a gente vai poder considerar isso melhor, especialmente se a gente olhar o outro lado da moeda, porque a gente também comete esse equívoco em outra vertente. A gente também acha, e aqui no Brasil isso é uma coisa assim, tipo, quase que favas contadas, que as pessoas que têm origem oriental têm cérebros melhores, mais bem desenvolvidos, são mais inteligentes, mais capazes para ciências exatas, principalmente, né? E eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho qual é o impacto, definitivamente, a genética tem em cada uma dessas coisas, a ponto de justificar que grupos, né, populacionais inteiros estivessem qualificados ou como muito positivos ou como muito negativos, né? Qual é a origem desses ocidentais, né, latinos, brancos, o quão diferente eles são dessas outras populações, e se definitivamente o maior impacto que a gente tem no desenvolvimento cerebral está mesmo na questão genética. E aí que entra uma neurociência mais hardcore para a gente poder atender essa necessidade, porque eu quero falar um pouquinho do que acontece no desenvolvimento cerebral, especialmente na primeira infância. Na verdade, naqueles chamados 1000 dias, que compreendem o período intrauterino e os 2 primeiros anos de vida. Hoje nós sabemos, pessoal, que inclusive o aleitamento materno, né, a partir realmente de leite retirado, né, da produção de uma mãe ou, né, de uma mulher da nossa espécie, possui determinadas propriedades, como é o caso dos gangliosídeos, que são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro. Então, nós temos muitas variáveis ligadas a isso. Nós temos variáveis ligadas à vida intrauterina e à nutrição dessa mãe, somada à condição emocional que ela vive e à condição de saúde integral dessa mulher. Depois, inclusive, o uso de substâncias, né? Substâncias lícitas ou ilícitas, medicamentos, uso, por exemplo, do tabaco, né? Isso tudo influencia demais. Depois, vamos somar a isso esses 2 primeiros anos de vida, que envolvem muito da nutrição, né? E depois todo o contingente disciplinar da educação que é colocado sobre esses indivíduos, né? O que se coloca como necessário, que se coloca como quesito fundamental para a sua sobrevivência. Então, isso vai ser muito diferente nas diferentes culturas, isso vai mostrar para a gente que vai criar uma certa tendência a gente ter esses padrões aí, vamos dizer assim, fenotípicos, que acabam fazendo com que a gente gere até mesmo ideias estereotipadas sobre esses grupos, algo que eu andei conversando com vocês aqui no Nada Trivial na sexta-feira passada, né? Mas é importante que a gente vá compreendendo, né, nessa dinâmica de como esses cérebros se constituem, como tudo isso se estrutura, que tem muito mais para além da carga genética. E que se alguns grupos acabam admitindo algumas características como sendo próprias, isso tem muito mais a ver com a sua cultura do que propriamente com a sua genética. Então vamos ao caso dos orientais, né?
Será que tem alguma coisa na nutrição? Será que tem alguma coisa relacionada com o consumo de bastante ômega 3 pelas mães, por causa dos peixes, por causa dessa alimentação, que tem muita correlação com esse universo marítimo, né? Mas vamos pensar então nesses orientais aqui no Brasil, que continuam, obviamente, tendo um consumo muito elevado de peixes, mas eu acho que nem é tanto por nutrição aqui. Pela proximidade com que eu já tive com esses grupos, eu fui aluna da USP, de um curso relativamente disputado, e realmente as pessoas que entraram nos primeiros lugares ali em veterinária eram orientais. Existia uma proporção assim bem desigual, né, de orientais na minha turma. E se a gente for falar da outra questão, que é a questão da população preta, olha só, de 80 alunos de veterinária da USP, não tinha um aluno preto na minha turma, não tinha um. Hoje essa realidade é completamente distinta na universidade pública, o que é uma grande maravilha, né? Porque a gente de fato vivia ali um privilégio muito grande de poder entrar nas faculdades com uma desigualdade tremenda aí na nossa formação e no acesso que a gente tinha por ter estudado em escola particular, por ter tido acesso a cursinhos de qualidade e tudo mais. Todos os meus colegas tinham essa história, né? Era tudo muito igual. E tinha lá o grupo de orientais, que definitivamente foram os primeiros a entrar, foram aqueles que tiveram maior desempenho no vestibular e que depois tiravam as maiores notas da faculdade toda. Sabe o que tinha de muito característico entre esses grupos? Uma exigência familiar que chegava a levá-los a pensar na derrota completa como indivíduos se eles não tivessem ingressado na faculdade, ou se eles não tirassem as melhores notas, ou se eles não tivessem a melhor profissão, melhor carreira depois. Isso sim é uma herança muito forte dos povos orientais, que vem ali numa disputa, obviamente, enorme sobre a ocupação populacional. São países que têm recursos limitados por conta de uma população muito grande, ou, no caso do Japão, por exemplo, um território bem limitado em relação à exploração, né, de bens e de riqueza. Então, definitivamente, a competitividade entre esses grupos, e por serem culturas milenares, era muito acirrada. Imagina eles vindo para o Brasil, né, como imigrantes e tendo que desempenhar toda essa condição. Então, a gente tinha, obviamente, uma disciplina ferrenha, um jeito de viver, uma visão de mundo que impõe aos jovens que, definitivamente, esse desenvolvimento cognitivo, esse desenvolvimento da inteligência está acima de qualquer coisa. E isso vai, de uma certa forma, imposto ali por aquela cultura, por aquele modo de viver, por aquela seriedade, por aquele compromisso em relação a esse desempenho. Do outro lado dessa moeda, quando a gente chama para conversar um pouco sobre populações que estão desfavorecidas nesse processo, nós precisamos considerar que as pessoas pobres, que são vulneráveis, e aqui no Brasil nós vivemos uma situação muito complicada nos anos 70 e 80, que são o aparecimento dos chamados gabirus, né, que eram indivíduos de estatura baixa e de desenvolvimento cognitivo diminuído. Nós estamos falando única e exclusivamente de populações que, obviamente, são miscigenadas. A gente tem aí povos originais, a gente tem, obviamente, europeus, a gente tem também uma população preta miscigenada nessas regiões de norte e nordeste que viveram seca, vulnerabilidade, falta de assistência do governo, né? Um pouco de abandono nessas populações. E nós tínhamos uma mortalidade infantil bizarra, muito alta, e tínhamos a produção desse tipo de eh, desenvolvimento cerebral que acontecia nos gabirus com, sim, um embotamento cognitivo importante. Então, uma das razões, e obviamente que eu não estou falando de pessoas que se alimentam mal, até porque se você for considerar hoje, né, eu já relatei algumas vezes por aqui, mas é muito comum, e eu tive essa experiência com uma pessoa que trabalhava aqui, né, na empresa, e que chegava com aqueles pacotes de biscoito ultraprocessado, de baixíssima qualidade ali, e falei: "Poxa, não come isso, isso não tem nutriente nenhum, tem isso, ah, mas é barato", né. Então, muitas vezes a comida barata é uma comida de baixa qualidade e que vai levando as pessoas a consumirem alimentos que não vão dar os nutrientes necessários nem para uma gestante poder nutrir o seu feto, como também não vai nutrir adequadamente uma criança nessas primeiras fases da vida.
Quando há aleitamento materno, e por isso é muito importante a gente estimular o aleitamento materno, o leite materno supre todas essas necessidades. Então, quando você tem uma mãe saudável que consegue produzir um leite em quantidade que vai nutrir essa criança, a gente praticamente consegue dar jeito nesse começo aí dessa história de 6, 7, 8 primeiros meses por causa do aleitamento. Mas aí a gente vai para outras condições que são a condição de trabalho dessa mulher, a incapacidade que ela tem de se manter próxima do seu filho para fazer o aleitamento, as empresas, os empregos que não consideram a importância que isso tem para o desenvolvimento da nossa sociedade. Ninguém imagina que uma mulher aleitando uma criança está, na verdade, impactando positivamente em toda a sociedade. E depois o acesso ao alimento. Veja o que aconteceu recentemente no nosso país por conta da pandemia, que você via pessoas na fila para pegar ossos, para fazer uma sopa de ossos, para ter um mínimo de gostinho ali do tutano, para ter uma gordura ali, para ser palatável aquilo e para dar a sensação de que alguma coisa foi ingerida, né? Nós vivemos ali uma condição muito dramática, que voltou a nos colocar no mapa da fome e tal. Essas condições são condições que fazem com que determinadas populações estejam correndo risco do seu desenvolvimento cerebral. Isso não tem nada a ver com a sua genética, né? Até porque parte dessa política de desqualificar, né, a produção que tinha na filosofia ou na ciência ou na tecnologia da África, né, quando esses povos foram escravizados, foi eliminada, foi jogada fora justamente para desqualificar o modo de vida, né? Falava-se muito no modo de vida tribal, mas olha só, quando você vive em situação onde você tem mais recursos, né, e que você trabalha esses recursos ali através de um grupo menor, e que esse grupo se mantém, por que você precisa de grandes impérios, ou de grandes cidades, ou de grandes aglomerações urbanas, com grandes conquistas, grandes reis de gladiadores? Não precisa de nada disso, né? Então, pode ser, inclusive, que, da mesma forma que viviam os povos originários aqui no Brasil, e que viviam grupos de povos na África, sem essa construção tão elaborada de sociedade, seria justamente porque viviam bem, né? E viviam em harmonia com a natureza e com os recursos. E aí você vê aquele povo da Europa, né, que vive se degladiando por recursos, que brigam porque tem um inverno super rígido e que precisam lutar por reservas de grãos, né? E aí fica parecendo que isso é ser inteligente, que isso é ser potente, que isso definitivamente é ter qualidade cognitiva, né? Ainda que a gente geralmente encontra muita qualidade cognitiva na arte, na criação, na música, na filosofia e na ciência produzida pelo povo preto. Então, essas justificativas de que são cérebros diferentes e que são desenvolvimentos genéticos distintos, elas foram uma bela de uma desculpa, né, para esse fascismo que se revelou, né, absolutamente cruel com essas populações, e ao mesmo tempo, numa outra moeda, querendo sempre fazer ênfase, dar um luxo especial para o excesso de disciplina e para o excesso de opressão. Então, nem isso nem aquilo, né? Desenvolvimento cerebral se dá com estímulos educacionais adequados, com alimentação adequada, e alimentação com os nutrientes necessários, não é só estar de barriga cheia e ter calorias, especialmente nos 2 primeiros anos de vida, nós precisamos ter um nível de qualidade alimentar absurda. Então, se você está engajado em alguma causa social, se você cuida, né, de alguma forma, através de algum recurso de populações vulneráveis, pense que parte do desenvolvimento cognitivo e da capacidade desses indivíduos de operarem, né, na sociedade está diretamente ligada à sensação de segurança que eles têm, o que eles podem vir a experimentar, e também o acesso a recursos. Isso uniformiza o jogo, e não apenas a gente ficar tentando pôr uma régua para que todo mundo seja medido através dela, né? A régua não é única, a régua fala de diferentes pessoas, diferentes potências, mas especialmente de iguais oportunidades, de iguais recursos. E é isso que a gente, como sociedade, deve lutar, porque aí sim nós teremos um nivelamento para que todos possam realmente brigar em igualdade de condições por esse espaço ao sol nessa sociedade tão competitiva e tão cruel, não é? Então, fica aqui essa visão da neurociência sobre desenvolvimento cerebral para você pensar se isso de alguma forma impacta na sua visão de mundo sobre
diferentes pessoas, diferentes grupos e diferentes oportunidades. Não é nada trivial, né? Se fosse, não ia estar aqui, não ia ter a menor graça, não ia dar nem para a gente discutir. Mas eu espero que você tenha gostado, que você curta, que você compartilhe esse vídeo, que você use aí o valeu, né, para dar uma força para a gente, porque melhorou a produção dos vídeos, né? A gente chamou aí o pessoal da Coplane Filmes, do Rui, e os caras estão fazendo um trabalho maravilhoso. Então, eu preciso cada vez mais poder fazer minha parte ali na presença para fazer com que isso continue acontecendo. Então, dá essa força aí para o canal Nada Trivial, para que a gente continue produzindo vídeos todos os dias. Um abraço e até o próximo.